dia, paz do Senhor para todos e todas. Com alegria que nós celebramos ao Senhor uma semana vencida, né? Vencida, mesmo que não seja a maior vitória que você esperava, mas você acordou hoje, está vivo, está viva. Já é uma grande vitória, já é uma grande graça. Nós estamos tratando de tema de unidade e eu queria falar sobre 3 convites de Jesus à unidade. 3 convites que nos fazem um só corpo, uma só igreja. 3 convites que caracterizam a nossa natureza humana. Convido então os irmãos a se colocarem de pé e lerem comigo um texto muito conhecido, mas muito agradável, como toda a Bíblia, que é Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O outro texto está em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O último texto é surpresa, eu vou ler só no final. É bom criar assim uma expectativa, assim ninguém vai embora antes do final, não é? Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estarmos começando uma semana na casa do Senhor. Como disse o pastor, também junto a esse altar. Altar de bênção, altar de contrição, de quebrantamento, altar onde as dádivas de Deus estão sempre ao nosso alcance. Agora, Senhor, é com temor e tremor que nos acercamos da Tua palavra, palavra viva do Deus vivo, e rogamos, fala ao nosso coração, Senhor. Toca meus lábios com a brasa viva do Teu altar e fala a nós, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Especialmente no tempo que estamos vivendo, onde mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, isto chama-se a condição da unidade da cidadania. Estamos unidos como brasileiros, todos temos que pagar imposto, até você que imagina que ainda não tem trabalho, você paga imposto. Cada vez que você compra alguma coisa no comércio, já está um imposto embutido. Então, nisso nós estamos unidos, né? Todos debaixo de um mesmo governo, seja a nível nacional, estadual ou municipal, somos felizes ou contritos. Não vou falar infelizes, porque crente não pode, supera sempre a infelicidade, porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que o inimigo tenta impedir. Então nós, debaixo da nossa cidadania, nós todos estamos juntos, né? Para o bem e para o mal, apesar de opiniões diferentes. Outra coisa que nos une é que nós somos pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 23, capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Então, lembre-se disso. Não é? Muitas vezes as coisas estão indo tão bem para nós que nós achamos assim, nos achamos, como a expressão diz, né? Nós nos achamos independentes dos pais, independentes em função da posição social que alcançamos, e esquecemos dessa realidade bem humana, que nós somos pecadores, não é? Nada trouxemos a esse mundo, né? Eu não conheço ninguém que nasceu vestido. E só não vamos nu para o caixão, porque a família costuma ter uma deferência e veste muito bem o defunto, né? Não é? Não dá, mas na verdade a gente não leva nada a não ser aquela roupa que está no corpo. Então tudo isso nos identifica, nos coloca todos nas mesmas condições. E Jesus sabia disso. Jesus conhece seu coração. Jesus conhece a sua condição. Eu estou falando aqui para várias pessoas que eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei quais são os desafios, eu não sei quais são as suas alegrias, nem sei quais são as suas enfermidades. Mas o Senhor que está aqui conosco, Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite não é somente para os que estão carentes. Esse convite é para você que se julga algo. Esse convite é para você que pensa, às vezes, de si mesmo além do que convém. Deixa eu contar uma das muitas histórias, né, que eu já vivi. Certa feita eu estava em férias em Cabo Frio e eu fui convidado pelo pastor de Búzios, pastor Itamar, agora aposentado também, junto com o pastor Carlos Alberto, para ir pescar. E eles me convidaram: você quer ir pescar conosco? Tem um irmão que é pescador, tem um barco, nos leva lá fora. Falei: tranquilo. Fui criado à beira do Guaíba, estou acostumado a pescar e tal. Comecei a cantar aquela marra, né? Era mais no tom da brincadeira, mas no fundo eu acreditava naquilo mesmo, né? Não é? E aí fomos. O mar parecia liso, mas quando chegou cerca de 500 metros mar afora, o mar começou a ficar enrugado. E o barco começou a subir e descer. E eu comecei a passar mal. Não teve linha, não teve nem deboche dos outros que me fez conseguir lançar o anzol na água. E essa foi apenas uma vez, não é? Quando servi o exército, eu fui humilhado muitas vezes. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte. Então, nós temos que nos dar conta que mesmo a nossa tentativa de passar uma autoimagem de que podemos, de que somos alguma coisa, a vida nos surpreende de muitas maneiras e nos faz lembrar da nossa finitude, da nossa limitação. Alguns é aparente, outras não é tão aparente. Mas mergulho muitas vezes numa noite sem dormir. Jesus faz esse convite. Certa feita, eu estava pregando em Guaratinguetá, numa concentração. E no meio da concentração, no meio da mensagem, alguém desesperado, cego, levantou do lugar e disse: eu estou vendo. Então, o Jesus que faz esse convite, Ele também realiza milagres. O Jesus que faz esse convite opera de maneira sobrenatural, além, muito além de tudo que pedimos ou pensamos. O que está faltando muitas vezes em nós é a capacidade de praticar essa fé do Jesus que realiza milagres, que cura o enfermo, que levanta o abatido. Deixa eu passar para a segunda coisa que nós temos em comum. Capítulo 1 de Marcos nos aponta e nos mostra
como eu li, Jesus fazendo um outro convite. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Teve um dia que você aceitou Jesus, né? Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão comigo. Amém? Que bom. Você fez a decisão certa. Eu já contei aqui, mas sempre é bom, essa história é muito boa. Eu aceitei Jesus mais de 100 vezes. Durante a minha infância toda, não teve uma série de conferências da minha igreja que eu não fosse um dos primeiros a ir para o altar. Por quê? Porque a minha mãe vivia dizendo, minha avó vivia dizendo, meu pai vivia dizendo, esse rapaz é impossível, esse menino está sempre fazendo coisa errada. Então eu tinha consciência que eu era um pecador, porque eu estava sempre fazendo coisa errada. E toda vez que tinha chance de um convite a um pecador, eu ia para frente para ver se eu me redimia dos meus pecados. Eu confesso para vocês que naquela época não adiantou muito, não. Mas depois Jesus me curou, né? E eu entrei num processo que nos une também, que é o caminho do discipulado. Pergunta ao seu irmão, você está no caminho do discipulado? Pergunta ao seu irmão, você está no caminho do discipulado? Por quê? Porque não basta você receber a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz e nos mostra no diálogo de Nicodemos com Jesus, que ele perguntou, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, reino de Deus? Jesus disse para ele, importa nascer de novo. O dia que você se converteu, você nasceu de novo. Não da carne. Ele diz, o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito. E é o Espírito que foi deixado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito que gera em nós uma nova criatura. Bem, e é disso nós entendemos bem. Quantos aqui são pais? Vai baixar a mão. Quantos aqui são filhos todos, né? Óbvio, né? Quem é pai, e mesmo quem é filho, a gente sabe o quanto a gente depende que alguém nos cuide de nós. Não é? Eu tive na minha infância bronquite asmática. E eu nunca esqueço porque foi o melhor presente de Natal que eu ganhei na minha vida, foi por causa da bronquite. Depois de muitas vezes minha mãe, durante a madrugada, ter que pingar, nem lembro qual era o medicamento, debaixo da língua para abrir, porque eu ficava quase sem respiração, e ela cuidava de mim e meu pai, me levou ao médico, e um médico, bendito médico, falou assim, dei uma bicicleta para esse menino que ele vai ficar curado da bronquite. Foi o melhor médico que eu tive na minha vida, com todo respeito ao Dr. Flávio, que já cuidou de mim. Mas receitou um presente que era o que eu estava desejando. Então, aos 6 para 7 anos de idade, ganhei uma bicicleta, comecei a pedalar no bairro inteiro e fiquei bom da bronquite asmática. Eu não sei se foi exatamente a bicicleta, mas que, de fato, eu experimentei o cuidado médico e o cuidado dos meus pais e a preocupação deles. Deus, em Cristo, tem uma preocupação contigo, meu irmão, minha irmã. Uma preocupação porque você nasceu de novo. Você é filho do Deus Altíssimo. E o fato de você ser filho do Deus Altíssimo, Ele deseja que você cresça como uma nova criatura. Cresça na estatura do varão, da mulher, do homem de Deus em Cristo Jesus. Mas isto não vai acontecer se você não estiver no caminho do discipulado. Será que você pode pensar em alguns erros recrudescentes, repetitivos que você comete? Ou que você cometia e que desde que você converteu você não comete mais? Significa que você deu alguns passos no caminho do discipulado. Mas certamente há ainda algumas coisas do velho homem, da velha mulher, que precisam ser tratados na sua vida. Que Deus precisa mudar. E o discipulado nos faz criar metas de crescimento para a nossa vida.
nos permite, no nossa célula, no nosso grupo, abrir o nosso coração e pedir ajuda. A Bíblia diz, e Paulo insiste com isso, que devemos levar as cargas uns dos outros. Qual carga maior que o nosso pecado, que muitas vezes volta e nos faz cometer erros, cujo preço pagamos doloridamente? Quem aqui deseja, eu faço a pergunta, se vencer o pecado que tenazmente te assedia, como diz Paulo? A única maneira de você vencer o pecado que tenazmente te assedia é você estando num processo mensurável de crescimento. Você fez algum curso, você se preparou para a sua profissão, você tem algumas metas profissionais para a sua vida, que são o crescimento que você deseja ter profissionalmente. Ou se você tem uma família, você sonha coisas para os seus filhos. E você projeta isso. Mas me permita dizer, sem ser pessimista, você não alcança essas coisas se a graça poderosa do Senhor e a palavra do Deus vivo não nortear, não alimentar o seu coração, não dirigir os seus passos. Então, nisto, nós somos um só. Nós somos um só. Porque todos nós queremos crescer na vida. Todos nós esperamos coisas melhores para nós. Mas fora do caminho do discipulado, vai ser difícil nós alcançarmos isto. Eu trabalho com discipulado desde que eu me conheço como pastor. Depois já pastor, eu fui discipulado. Durante quase 7 anos, um pastor, líder, diretor da CEPAL, vinha ao Rio de Janeiro uma vez por mês, gastava um dia inteiro comigo e mais alguns colegas, ministrando sobre a nossa vida. Eu já era pastor, eu poderia me achar que eu já tinha feito bacharel em teologia, que eu sabia tudo do reino de Deus. Eu digo para vocês, continuo aprendendo. Continuo aprendendo. Completei 49 anos de ministério pastoral e continuo aprendendo. E continuo sentindo que eu preciso ser discipulado, que eu preciso aprender mais coisas de Deus. Eu lembro que teve um rapaz, um dos equívocos que eu cometi já na vida, no meu pastoreio, né? Um rapaz que muito interessado no Evangelho e tudo mais, e converteu-se, tinha muito carisma, cantava bem, falava bem, e eu rapidamente comecei a trabalhar com ele, e em menos de um ano ele estava indo para o seminário. E o seminário não fez bem para ele, não. Ele ficou confuso, se perdeu, e eu mesmo não tive como ajudá-lo mais. Há uns poucos anos atrás, Glaucia me disse, sabe quem pediu para adicionar no Facebook? Falei, quem? Ele disse que é seu discípulo. Falei, meu discípulo? O Emiraldo. Emiraldo hoje é pastor de uma grande igreja da Assembleia de Deus aqui na Baixada. E ele se identifica. Eu investi na vida dele 2 anos. Mas ele, como ele não conseguiu fazer a lição 4, estou aqui mensurando, havia vários passos, né, no processo, ele não conseguiu fazer a lição 4, sumiu na vida, e aí, de repente, há alguns anos atrás, ele aparece declarando que é meu discípulo, e vive mandando mensagem para a Glaucia, que quer me encontrar e tal. Eu falei, Glaucia, eu nem lembro mais o que eu ministrei para a vida desse rapaz. Mas, amados irmãos, palavra de Deus na nossa vida deixa marcas para o nosso crescimento. Se você não está inserido num processo discipulado, os laços do inimigo, não é? As adversidades da caminhada, pode tirar você do foco. Não é? Paulo diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Jesus, somos transformados de glória em glória. Diga para o seu irmão, eu quero ser transformado. Porque só quem reconhece que precisa, que pode ser melhor na sua profissão,
quando você faz um curso. Hoje a competitividade é tão grande que você tem que fazer mais uma especialização, mais uma pós-graduação e etc. Porque o ritmo das coisas são tão intenso que se você não se atualiza, se você não busca, há profissões que simplesmente acabaram. Eu não contei aqui, mas eu fui Escola Técnica Federal em Porto Alegre, Escola Técnica Parobé. E fui formado em ajustagem de máquina e torneiro mecânico. Torneiro mecânico hoje não está muito em moda, né? Porque um deles acaba de ser condenado, mas tudo bem, não é? Se você disser para mim como funciona o torno ou a fresa que eu trabalhei, primeiro que hoje se faz o modelo da peça, se põe no computador e a máquina já faz tudo. O trabalho do fresador, que existia, não existe mais. Há alguns lugares você encontra alguém que faz peça e ainda tem uma fresa, não é? Mas no campo das indústrias, acabou. Quem se formou como eu, se não se atualizou, eu fui me atualizar em Bíblia, mas não em fresa, né? Nem em torneiro mecânico. Mas fiquei 4 anos na escola técnica estudando isso. Mas parei no tempo. Também fui paraquedista. Mas se me botar num avião, eu não vou saltar. Porque eu não segui saltando. Saltei 1 ano e 2 meses e pronto, acabou. Não é? Quer dizer, eu não sei mais nem... Aliás, o tipo de paraquedas que eu saltava nem existe mais. Não é? Eu fiquei desatualizado por conta de uma escolha, de uma profissão, de um ministério. Você está desatualizado da sua caminhada de fé? Está na hora de você voltar à palavra, estabelecer metas espirituais, para que você cresça, porque conforme você cresce, ninguém dá fruto sem crescer, é um princípio da natureza. Você não vai haver uma concepção num ventre que não está formado. Não vai haver frutificação numa árvore que está brotando. Tem 2 anos e meio nós plantamos um pé de maracujá, ele já tomou a maior parte da cerca, está bonito, mas ainda não deu fruta nenhuma. Já me deram receita, falaram que tem uma abelhinha, não sei mais o quê, mas eu estou na hora de pôr as mãos sobre o maracujá para ver se ele dá fruto. Porque senão vai ficar que nem aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Você quer ser do corpo de Cristo? Você quer realmente ser instrumento, sentir o fluir de Deus para abençoar pessoas? Você tem que estar no caminho discipulado. Você tem que estar aprendendo mais da palavra. Você tem que estar frutificando. Porque é no meio de um ministério, é no envolvimento num ministério, que você vê a operação do poder de Deus. Você vê Deus se manifestar. Você vê Deus operar. E por fim, não fique com a ilusão que vai acabar rápido, não. Diz que excesso de otimismo é crer quando o pregador diz finalmente que vai acabar mesmo. Capítulo 25 de Mateus. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele fez um convite a você para ir a Ele, se você está cansado e sobrecarregado. Ele fez um convite a você para que você entre no caminho, vem e segue-me, para que você ande com Jesus, para que você aprenda de Jesus. Porque se você não atender o primeiro e o segundo convite, você não vai receber o terceiro convite. Porque eu estou certo que todos aqui desejam ouvir a doce voz do Salvador, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos preparei antes da fundação do mundo.
O terceiro convite é para viver eternamente com o Senhor. O terceiro convite é dado aos discípulos, às discípulas de Jesus, a quem não somente tem seu nome no rol, a quem não somente um dia envolvido em emoção foi à frente. O convite final de Jesus é para os que aceitaram o chamado e perseveraram. O texto de Apocalipse é muito claro. Pode repetir comigo? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir de novo? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Deus que você serve, o Deus que estamos louvando nessa noite, não mente. A sua palavra é fiel e verdadeira. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer ouvir essa voz, você quer dar a vida eterna, você quer habitar para sempre com Cristo, porque é melhor, Paulo diz, a mim me parece ser melhor ir e estar com Cristo, mas se o ministério me desafia, eu tenho outras tarefas, me convém estar convosco. Mas o anelo do apóstolo era estar para sempre com Cristo. Deixa eu dizer para você, é possível que você não tenha certeza. É possível que o adversário, o acusador, aquele que disse, o apóstolo Pedro, que Jesus avisou a Pedro que ele está sempre em derredor procurando alguém para devorar. Jesus disse, o diabo está cirandando, não é? Todos nós sabemos a canção, cirandar é dar em volta, não é? Procurando alguém para devorar. Há um adversário que tenta tirar você do foco. E aí, meus queridos irmãos, todos nós vivemos essa luta. Todos. Isso nos faz um só corpo, uma só igreja. E nós estamos dentro dessa caminhada para nos amparar um ao outro, para nos estimular no caminho do discipulado, para que possamos de fato herdar essa promessa. Eu gostaria de fazer um convite. Se você há algum pecado que tenazmente te assedia, o altar não é para santos, o altar é para pecadores. E a menos que você tenha pretensão de ser santo, o que é legítimo, você continua sendo ainda um pecador. Se você tem tido dificuldade de vencer algum pecado na sua vida, eu quero convidar você a vir ao altar. Nós vamos levantar um clamor em seu favor. Se você tem alguém na sua família que ainda não aceitou Jesus, não nasceu de novo, não entrou no caminho do discipulado, essa é a oportunidade de você vir representá-lo. Venha representar essa pessoa da sua família. Esteja no altar.